tinha que colocar para gravar aqui, porque a gente não pode perder uma prosa dessa, que o cruzamento dos cálicos é uma loteria, não, porque. Não, mas é uma loteria. Você tem filhotes altamente pigmentados e baixissimamente pigmentados. A verdade é essa: aqueles fantasminhas não significa que são peixes que têm gene de despigmentação. Ele não tem as pigmentações tão acentuadas, só isso. Óbvio que se tiver o gene de despigmentação, aqueles que ficaram muito coloridos vão despigmentar depois. Acabou. Não tem saída, como diz. Né? Mas é uma loteria. O negócio é que a gente fica na ansiedade, sabe, Mauro? Quando a gente sabe muito pouco, você fica assim, e agora? O que que será que vai acontecer? É, É, e tal. E, por exemplo, eu tinha muita dúvida, já te fiz várias perguntas sobre a questão dos cálicos, e eu tinha várias dúvidas. E a hora que você me explicava, parecia assim, não, só vai dar isso, isso e isso, e eu ficava assim, mas eu não conseguia, eu não estava conseguindo processar direito. Você leva algumas rodadas de conversa para poder entender sim, essa dinâmica aí. E um dos questionamentos meus, que acho que em parte é o que o Ederson também parece que tinha dúvida da parte dele, é o seguinte: é, por que que alguns peixes começam com uma cobertura selvagem ou uma cor escura cobrindo e vão ficar vermelhos depois? E por que que os cálicos já saem logo vermelhos e já saem logo brancos, sendo que os outros vão todos passar por uma etapa selvagem primeiro? Mas, assim, é da genética do cálico, né? exatamente isso. Vamos, Acontece assim, que vamos, a resposta é tão simples que você fica você é, leva muito tempo para poder entender. nós vamos analisar o seguinte: primeira coisa é o cálico, o que você colocou para ele, ter escama metálica e não metálica simultânea. Acabou. Isso é o cálico. Aham. Coloração do cálico é uma outra situação. Então, tem cálicos que vão apresentar coloração vermelha mais tarde, por quê? Porque eles estão acumulando pigmento vermelho oriundos da dieta. E, na realidade, essa questão de pigmento vermelho em peixe é um negócio variável, depende da espécie. Tem peixe que é capaz de sintetizar pigmento, mas tem peixe que não. E os determinados pigmentos de coloração vermelha, nem todos são processados adequadamente pelo peixe. Então, às vezes, eles precisam ser modificados na cadeia sintética para entrar dentro do esquema do peixe, para que ele seja depositado e apresentar o vermelho. Então, tem peixe que apresenta coloração vermelha mais tarde. E tem aqueles que, dependendo dos pais, você já viu que quando tem desova, tem ovinhos que estão altamente pigmentados, laranjinha, e tem ovos que são totalmente transparentes? E Sim. isso é acúmulo de pigmento na formação do ovo. Então, se o bicho já tem uma quantidade de pigmento no ovo, vai ser distribuído. E dependendo da dieta que ele tenha logo do início, principalmente se for artêmia criado em condições naturais, né, ou as pulguinhas pequenininhas, as moinas, que se forem criadas com riqueza de algas, eles já começam a acumular pigmento desde cedo. Então, são vários fatores envolvidos. Olha o seu Hermínio chegando. Boa tarde, tudo bem, pessoal? Buenas. Mário, Mauro, Boa tarde, Hermínio, beleza? beleza, e aí? Bom demais. Tudo bem? Estamos falando mal aqui da vida dos peixes já. Esse é nosso divertimento, né? Uhum. Até na vida amorosa deles a gente intromete, né? A gente vai fazendo cruzamentos, às vezes você planeja uma determinada coisa e você vai ver que depois tem outras possibilidades e outras variantes. Né? E essa é a cachaça. É igualzinho os grupos. Cada hora te oferece uma coisa nova. Você fala assim, pô, mas de onde que saiu isso? Não estava no planejamento, não estava no script, mas saiu. Que bom. Aí começa mais uma coisa nova. O problema é espaço. Haja espaço para colocar peixe. Pô. O Roberto, um dia desses, me mandou um link, e aí eu me inscrevi numa apresentação do Goldfish.
Conseil, nos Estados Unidos, e ontem de tarde teve uma palestra desse Uhum, povo lá, e aí eu fui assistir. uhum, Mas algumas coisas me chamaram a atenção. Na hora que eu entrei, era tipo a introdução do assunto. Eu não, então eu perdi assim as primeiras palavras porque demorou a conectar. Tinha um link disponível porque tinha que ter feito inscrições antes. Eu tinha feito, mas não tinha recebido o link. E aí não era no link que estava no primeiro e-mail e tal, aquela confusão danada. E aí, mas eu, enfim, eu não sei qual foi a introdução, mas me chamou a atenção que a conversa estava em torno dessas raças aqui. Eu vou compartilhar com vocês que eu fui dando uns prints na tela. A conversa estava muito centrada, ela começou com isso aí, mostrando esses chubunquins aí, depois mostrando um ranchu. Eu não sei se eles estavam só mostrando assim sobre diferenças de um peixe sem dorsal ou com dorsal, porque foi o início. Aí depois aqui ele começou a falar desses Filadélfia cauda de véu, que esses peixes chegaram nos Estados Unidos em 1800 e borrachinha lá, 1800 e pouco, e depois, a partir dos Estados Unidos, eles foram para a Inglaterra, e aí era isso um pouco do que eles estavam falando nessa introdução. E eu achei interessante, nessa conversa aqui, que termina aqui essas imagens, foi um retorno à questão das caudas longas, que para mim parecia que estava assim meio fora de moda, e estava com uma tendência muito grande de caudas curtas, e tendo visto isso aí ontem, para mim isso me chamou a atenção. Na realidade, Mário, o que eu vejo em termos de modismo das caudas curtas é o que nós estamos vivendo nesse momento no Brasil. Porque com essas importações que o pessoal andou fazendo aí dos países asiáticos, e que lá, hoje, o contexto são peixes de cauda curtinha, que está na moda, né? O Brasil está seguindo isso, né? Agora, achei bem interessante essas imagens que você colocou. Não sei se tem jeito de você voltar à penúltima, que me chamou a atenção um detalhe. Observa que esse peixe da direita é um ceibum com chocolate e cálico. Aham. Olha o padrão de cor, rapaz, que dá nesse bicho. Que coisa interessante que ficou. Não, Porque na imagem à esquerda, você vê também que é isso daí, mas não dá os detalhes da imagem da direita. uhum. E inclusive foi interessante você comentar sobre esse peixe aí, porque especificamente esse peixe, o comentário que o apresentador lá estava fazendo é que falando que essa linha saiu dos Estados Unidos e foi para a Europa, acho que depois da Segunda Guerra Mundial, e que o padrão desejado é Ceibum. É porque é o azulado, né? Chamando. Mas isso está com chocolate junto. Você vê as Aham, escamas aí avermelhadas, amarronzadas, né? É uma uhum, mescla com chocolate. E, curiosamente, juntando esse balai todo nosso aí, que nós estamos conversando desse momento, desse conteúdo, eu ontem, após chegar em casa, né, que eu tinha saído na sexta-feira, mais para o finalzinho da tarde que eu cheguei, eu estou tentando reorganizar minhas pastas com os artigos, e aí me deparei com material que, assim, você acaba depois acumulando tanto treco que fica difícil de criar. Então, eu estou começando a reorganizar. E aí, lembrando, lá da minha época de graduação, só para vocês rirem um pouco, para o momento de hoje, que é tecnologia, deem uma olhada nisso que está aqui. Ó. Espera aí que está... O fundo está ao contrário. Na época que a gente pedia artigos, não sei se vai dar para ver aí, via Comute, uhum, né? Esse calhamaçozinho aqui são 109 páginas de estudos genéticos de goldfish no Japão, de Yoshiichi Matsui.
São 4 capítulos de um livro. Eu paguei uma puta grana nisso na época, porque a gente pagava por folha impressa, né? E também um outro artigo, que eu fiquei lembrando de você, que esse eu estava relendo um pouco mais cedo. Aí minha filha chegou com a neta, eu parei de fazer, nós fomos dar atenção, aquele treco todo, brincar com a menina, né? Sobre a cultura do Goldfish no Japão. Mas esse é pequenininho, esses são 26 páginas. E o autor chama atenção para as raças que foram desenvolvidas no Japão. Eu vou ver se eu consigo fotografar isso, se presta, se fica de acordo. Aí depois eu passo aí no grupo. Porque o papel está até amarelo, cara. Eu não sei nem se consegue dar foco nesse treco. Não sei. Está conseguindo ler alguma coisa aí? Tá dando para Mais ou ver. menos. Isso Mas é, esse negócio de dar para ver é perigoso, hein? É ô só Mauro, isso vendo. aí é que nem as tábuas dos 10 mandamentos. Pois é, cara. Isso Contemporâneo. é graduação, cara. Parabéns. E aí, começando a organizar, você vai achando os alfarrábios, né? Mas muito interessante. E o autor, eu peguei, comecei a ler esse menor primeiro, né? Ele descrevendo, falando do Goldfish, a origem, quando que chegou no Japão, o que que foi para lá e tal. E, curiosamente, eu me deparei com esse trabalho, novamente, quer dizer, é um outro autor que eu já vi isso em livro, dizendo da origem do Oranda, que ele foi criado, foi no Japão, em 1840, em Koriyama, no Japão, por cruzamento de cabeça de leão com Ryukin. Eu já tinha feito esse comentário já para trás mente aí. E esse autor fala exatamente isso de novo, porque eu tinha visto isso em outro livro, né? E nesse artigo está isso daí, bem interessante. Aí você vai começando a construir esse histórico, né? E tem muita coisa indefinida, porque muita coisa não foi documentada no passado. Deixa eu só comentar assim do peixe ali hoje, né, que eu coloquei. Claro, tecnicamente ele é um cálico, mas ele é porque normalmente o que eu vejo assim, quando esse peixe tem muito aquela parte transparente ali e tal, ele vai para só aquilo ali vermelho no máximo, assim, né? Ou às vezes um escurinho e tal. Aquele ali me chamou a atenção porque ele tem um pedaço dele que é tigrado, tem as escamas ali, aquelas típicas do cálico, e sei lá, metade do peixe ou mais ele é com escama transparente, né? Isso me chamou bastante atenção, assim, dessa da conformação, digamos assim, da coloração dele, né? Isso que eu quis mostrar até para. E aí a minha dúvida é se vale a pena, assim, se eu usar um peixe desse na reprodução, se eu não vou ter uma descendência com muita, até em função daquilo que a gente vem conversando, né? Com muita parte, digamos assim, transparente, né? Eu vou compartilhar a imagem dele aqui para todo mundo aqui. Mas assim, eu até escrevi uma mensagem, mas depois acabou que eu não enviei. Mas isso é o tipo de peixe, Ederson, que só reproduz em montanha, clima de montanha, Minas, assim. Então, manda para cá que ele reproduz. Mas aí a questão é, você que sabe anteriormente, tinha mais, ele estava mais escuro anteriormente ou não? Ele desde novinho é assim. Ah, então, eu estava conversando com o Mauro antes da gente iniciar, na hora que a gente iniciou aqui, então acho que a sua dúvida é a mesma que eu fiquei uma vez também, que é o seguinte: por que que em determinados peixes o vermelho ou o branco vão aparecer só depois da despigmentação da melanina? E por que que nos cálicos já sai logo vermelho e já sai branco sem despigmentar? Então, acho que é mais ou menos por aí que você também ficou em dúvida, não?
E assim, e para mim, e isso aí, né, essa parte que parece branca, na verdade, ela é um pedaço de escamas transparentes, né? Ali tem escama transparente e escama metálica, dá para ver. Isso. E aí eu tava falando com o Mauro o meu processo, aí eu acho que o processo de aprendizado de cada um, porque eu estava falando com o Mauro o seguinte, o Mauro me explicava essas questões do cálico, e eu ficava assim, eu estou entendendo, mas eu não estou entendendo ainda por que Estou que isso entendendo, funciona mas não estou assim. entendendo bem. E aí, e Eu aí, passo, eu tiro 8 na prova, mas ainda não entendi o assunto. pois é, e aí a gente estava falando, aí eu estava contando para o Mauro, pelo menos no meu caso, qual que foi a minha conclusão, porque ele ficava me falando, eu falava assim, entendi a explicação, mas não estou entendendo ainda por que disso, por que daquilo. E aí a conclusão foi a seguinte, é porque essa é uma característica do cálico. Ele vai sair de um jeito, vai sair do outro, e a resposta não avança muito mais além disso, não. Não, o problema é outro. É aquela famosa situação de professor. Entendi, mas não compreendi. Não, mas é porque a gente entende as Beleza. partes, mas a gente não Ué. consegue conectar com o todo, então algumas coisas ficam meio sem sentido ainda, né? E aí Não, é depois. que quando tu acha que está entendendo, aparece um bicho desse, né? O Ederson, a realidade é o seguinte: a característica cálico e a coloração de cálico é uma loteria. Observa aqui, geneticamente falando, a questão cálico, esquecendo, deixando de lado coloração, considerando apenas escama metálica e não metálica, quando você cruza um match com um metálico, você vai ter 100% cálico. São os dois extremos. Isso é uma herança intermediária, né? Na realidade, existe linhagem que tem autor que apresenta uma outra forma de controle genético, mas eu vou ficar no geral aqui para simplificar, para não dificultar mais ainda. Então, quando você cruza um match com um metálico, teoricamente, 100% cálico. O que significa cálico? Ter simultaneamente escamas metálicas e escamas transparentes. Pronto. Basta ter uma escama metálica e todas as outras transparentes, ou vice-versa, é um cálico. O percentual de escamas metálicas, de escamas transparentes, é uma loteria. Então, a primeira coisa está aí. Certamente, a expressão de escama metálica e escama não metálica, né, isso é condicionado para sair cálico, são dois pares de genes, né, que o mesclado dá o cálico. Vem uma parte de um e de outro. Agora, o percentual de escamas certamente tem um conjunto de genes por detrás, deve ser uma herança poligênica. Então, nós estamos falando só da escama, ser metálica ou não ser metálica. Ok? A coloração é outro aspecto, que é outra loteria. Então, quando você cruza dois cálicos, você tem uma variabilidade na filhotada, desde os fantasminhas, que não obrigatoriamente são peixes que têm gene de despigmentação, que é o que eu estava falando para o Mário, ok? Isso é. E peixes com alta pigmentação. É loteria. A verdade é essa. Lógico que na linhagem cálica você ainda pode ter gene de despigmentação que, ao longo do tempo, vai fazer o bicho perder a melanina, que é outra história. Então, cálico é loteria, cara. Loteria. Então, o que você tem que fazer? Muito provavelmente, isso daí está envolvendo um conjunto de genes, muito provavelmente herança poligênica para essa variabilidade toda. Então, é ir buscando cruzar os peixes mais pigmentados, né? Ou, no seu caso, aí, que é a sua preocupação com mais escamas metálicas, para ir acentuando essa característica.
Agora, se você achou que esse peixinho aí está com pouca escama metálica, você pode trazê-lo para a exposição, como o Mário falou, na região das montanhas, aqui ele vai reproduzir muito mais, vai ser muito mais efetivo. Mas então, assim, essa que é a minha questão, porque assim, dos peixes, interessante que esse peixe nasceu numa desova, agora eu não posso reproduzir mais, que o pai morreu e a fêmea está aí com o Mário, né? Mas assim, esse peixe nasceu na tentativa, na desova, que é a tentativa de reproduzir peixes com fundo azul, né? Cálicos com fundo azul, tá? Até o Minor colocou ali, depois eu botei os 3 aí que sobraram. E aí nasce esse peixe. A questão é que tu olha, ele é bonito, né? Assim, tu olha o peixe, é um peixe que... Então, tá assim, é de pensar, trabalhar uma linhagem, tentar reproduzir peixes, né, dessa linha, sabendo, bom, olha, e aí eu acho que eu só pontuo uma questão que para mim, até bem pouco tempo atrás, ela não estava resolvida, que é o fato de ter escamas match, não significa que esse bicho é um bicho que tem genes de despigmentação, né? São coisas independentes. São coisas completamente... Porque, assim, até pouco tempo atrás eu achava, fantasminha fora, né? E tal, porque é match, não sei o que e tal, vai ficar fantasma. Não, a gente pode selecionar esses peixes, e pelo menos que eu estou entendendo nos últimos... Quando eu acho que compreendi, né, Mário, para além de passar na prova, não, o match pode ser usado, sim, na reprodução, desde que de forma, digamos assim, né? O Mas, único inconveniente do match, o peixe match mesmo, com todas as escamas transparentes, parece que tem uma correlação aí, né, nessa característica match, que o índice de sobrevivência dos matches é mais baixo. Tanto é que não aparece nos cruzamentos os 25% deles. A frequência de match puro mesmo, é menor. São peixes mais sensíveis, deve ter alguma relação com alguns outros genes aí que os debilita, vamos dizer assim, né? Mas esse peixe aí está muito bonito, muito legal. A coloração é um outro aspecto, porque a coloração tem estágios, inclusive. Uma coisa é o peixe ter gene de despigmentação, que, ao perder a melanina, ele vai apresentar as outras colorações que ele tem, que estão encobertas pela melanina. Mas algumas colorações, né, elas poderão vir a surgir em função da dieta. Porque tem determinados pigmentos que o peixe não é capaz, às vezes, de sintetizar, ou ele consegue transformar alguma coisa a partir do que vem da dieta, e ele vai pigmentar mais tarde. Isso eu estou falando fora a melanina. Na realidade, eu tive conversando isso, inclusive, com o Mário esses dias atrás, essa questão da melanina ainda tem um outro aspecto que ajuda, como diz, a deixar a gente mais incomodado e mais complicado. Né? Por quê? Se você considera o peixe que tem melanina normal e peixe albino, o Mário até me falou, não, vamos conversar, vamos falar sobre isso. Aí eu estou aproveitando, Mário, já encaixando aí no contexto. O peixe albino, ele tem uma deficiência enzimática que é para o processo de síntese de melanina. Então, ele não consegue sintetizar melanina. Tanto é que o albino já nasce albino, acabou. E ele não vai formar melanina. Por quê? Ele tem uma deficiência enzimática de transformação. Se não me falha a memória, me parece que é do aminoácido tirosina. Me corrige aí, Rosana, se eu estiver errado. Né? Então, ele não consegue fazer essa transformação para chegar na síntese da melanina. Então, albino nasce albino, acabou. Ele não vai sintetizar melanina em hipótese alguma, por quê? Porque ele não tem enzima capaz de sintetizar melanina. Mas os outros peixes que não têm albinismo, a característica tão normal, nós temos duas situações distintas. Como o albinismo ele é determinado por 2 pares de genes e ainda tem epistasia,
de um gene dominar sobre o outro, é uma distasia positiva. Esses peixes, nós já conversamos isso num artigo anterior, nascem os filhotes, que tem aqueles normais, você vê as larvinhas escuras, nascem albinos, né, no cruzamento desse, e aqueles que ficaram no meio do caminho nascem clarinhos, são os light, que é um artigo lá do japonês que eu já apresentei para vocês. Esses peixes, eles nascem clarinhos, mas eles tendem a pigmentar mais tarde, mas não de melanina, porque a expressão de melanina nele está comprometida por a questão da epistasia. E a outra situação são peixes que têm a melanina normal, têm um gene de despigmentação, despigmenta a melanina a partir do momento que esses genes começam a exercer a ação e perdem melanina, ficam vermelho, vermelho e branco, fica branco e tal. Diante de determinadas situações ambientais, influências externas, ele pode voltar a escurecer e formar melanina. Mas por quê? Porque nós temos populações de células diferentes. Nos peixes light, do meio do caminho aí que eu citei, eles são light, são clarinhos, não tem melanina no corpo, mas a retina é escura, o olho é escuro, o olho dele não é albino, não. Por quê? Porque o folheto embrionário relativo à questão da melanina, que é da epiderme, né, do ectoderma, lá na embriologia, o que forma a retina já é um derivado dos 3 folhetos embrionários iniciais. Então, os genes não exercem ação lá na retina, só exercem ação na pele. E, depois que passou o processo de larva, continua formando células. Elas só não estão expressando, agora não são células embrionárias mais, mas elas não estão expressando em função desse controle. Mas quando tem condições adversas, o peixe escurece. Ele passa a produzir melanina, por quê? Porque o controle não é o mesmo. Eu não sei se vocês já viram isso de peixes vermelhos em ambiente externo, com luminosidade, sol, de repente dá algum problema na água, o bicho fica escuro, dá mancha preta nele, que poderá permanecer ou não. Porque a origem celular é diferenciada. Quando eu falo que o bicho provoca a gente, cara, não é à toa. Põe a gente assim para coçar as piolhentas, né? Coçar os piolhos assim, o tempo todo, pô. E isso que me dá um prazer muito grande com os filhos. Eu ia falar outra coisa, mas eu vi a Rosana ali para falar besteira, deixa eu me controlar. E é ela mesma, complementa aí, Rosana. Estava no mute aqui. Não, mas estava certo, professor, é a tirosinase. É isso. Então, o velho ainda está com a memória razoável. Ué, a gente vai perdendo neurônio, ué. Pós-Covid também dá isso, viu? Como é que é? Pós-Covid também causa isso. Tá. Agora, voltando lá na questão que o Ederson trouxe, uma coisa me chamou a atenção na fala como um todo, sabe? É que, e eu acho, pelo menos para mim, o que eu tenho aprendido nessas nossas rodadas de conversa, e sempre com o Mauro alertando, é que o principal critério de seleção só com o tempo. Então, assim, a pergunta do Ederson, esse peixe é um peixe legal para reprodução? Nesse momento agora se ele vai ser legal mesmo, só se ele não despigmentar, porque se ele despigmentar, corre um sério risco de estar fazendo toda uma descendência que está achando que vai ficar bonito, todo escuro e tudo mais, e depois vai desbotando, né? Então, assim, essa aqui é a questão, não só o tempo. E tem mais um aspecto aí nessa brincadeira, né? Paciência. E como a gente não sabe essa loteria, quais são os genes que estão envolvidos para dar aquele padrão naquele peixe, né? A gente não sabe, a gente não tem esse mapeamento, né? Quando você cruza os bichos, o que vai dar nos descendentes? Não sei. Só cruzando para saber e ver se vai dar aquilo que você está querendo ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, é só tocando o barco para frente, tem que remar.
Não, só complementando, né, essa famosa loteria que o professor está mencionando, eu tive uma surpresa dessa aqui, dos meus cruzamentos aleatórios, aí, a maioria fanteio. Então, cruzaram-se aí os fanteios, saiu um filhote completamente diferente, e ele foi dar um adulto véu, né, cauda de véu, e com uma coloração, aquele verde-oliva ancestral. E ele ficou com essa coloração até 3 anos, ou seja, ele foi despigmentar muito tardiamente. Uhum. Mas, assim, não tinha cauda de véu, não tinha ninguém com aquela característica, e ele surgiu daquele jeito. Então, vem essas surpresas mesmo, assim, porque eu esperava só fanteio, né? Não esperava. Mas o problema, o que nós temos? A gente não tem mapeamento dos peixes, mapeamento genético, né, dos peixes. Então, peixes de cauda curta, né, eles têm um conjunto de genes que determina a cauda curta. O peixe de cauda longa tem um conjunto de genes que determina a cauda longa. Isso é herança poligênica. Isso, no peixe de cauda curta, não significa que ele não tenha nenhum gene para cauda longa. Só que o que está predominando é cauda curta. Então, num dos cruzamentos, confluiu para esse indivíduo os genes dos dois que tinham cauda longa. Aí ele saiu de cauda longa, né? Então, essas situações, eu falo, é uma caixinha de surpresa, né? E isso é que é o gostoso. O que vai acontecer dessa vez? Não sei. Estou aguardando. A gente tem um certo direcionamento para poder pensar e conduzir o processo de seleção. Agora, fora isso, enquanto nós não tivermos linhagens selecionadas, fixadas, e esse é o problema, né? Nós estamos trabalhando com bicho que a gente não sabe a variabilidade gênica que ele contém, vai ser sempre um tiro no escuro. Lógico, um tiro no escuro já meio direcionado para ir caminhando para onde a gente quer, mas é um tiro no escuro, é loteria. Não tem como a gente fugir disso. Não tem. E fora a nossa limitação de conhecimento, né? A gente conhece pouco da genética desse peixe. Eu queria até aproveitar nesse contexto, né? Agora mudando a nossa direção lá para o artigo, que era o foco da nossa discussão, o Mário chamou atenção, e de uma forma muito pertinente, mostrando que os autores apresentam que o peixe, por ele ter 2 patrimônios genéticos distintos, né, de pai e de mãe, e que essas heranças têm a parte mais ancestral e a parte mais moderna, e o ponto mais tchan da coisa é que eles não expressam da mesma forma. Quanto mais selecionada é a linhagem, quando eu falo selecionada, mais moderna, né, esses genes eles são menos dominantes do que os genes antigos. O Mário chamou a atenção disso. Então, é outra loteria para a gente. É outra loteria. Então, a gente não sabe. Não sabe. É interessante esse artigo que eu estava lendo hoje, que eu vou ver se der para fotografar, ficar direitinho, eu mando para vocês, os cruzamentos que foram feitos lá naquela época que o autor está descrevendo, e ele mostrando cruzamentos de peixe com dorsal e sem dorsal, onde não havia informação que tem hoje da expressão gênica, parará, ele mostrando como é que a coisa acontecia. O percentual que se conseguia de peixinhos com a dorsal totalmente limpinha em F2 era 30%. Lá nos primeiros cruzamentos. Hoje não, hoje você tem linhagens que já estão bem fixadas, que às vezes não ocorre mais, né, nadadeira dorsal nos peixes de linhagem sem dorsal. Mas por quê? Porque tem tantas gerações que foram caminhadas e os genes que ainda estavam presentes naqueles peixes que apresentavam alguma esprícula, algum resíduozinho de dorsal, foi sendo eliminado na seleção. Então, você tem o predomínio ou a totalidade dos filhotes sem dorsal, coisa que não acontecia lá no passado. Era um percentual pequeno. Por quê? Herança poligênica de novo. Então, a frequência gênica dessas características, né, a gente não sabe. Você pega um peixe, eu vou dizer o quê? Não sei. Não sei. Para mim, o mais surpreendente foi o cruzamento que eu fiz aqui de peixes descendentes daqueles que vieram do Irã,
que saíram peixinho com a dorsal completa, de ranchu tailandês, que não tinha dorsal, né? E esse cruzamento de 2 peixes de dorsal completa, os peixinhos saíram totalmente sem dorsal. Eu falei, caracas, que troço mais doido, né? Por quê? A configuração, a combinação gênica deu isso. Estou aguardando para ver as próximas. Então, para a gente, hoje, nesse momento, do nível de entendimento, de controle que a gente tem de informação, é loteria. Eu fico imaginando se, em vez de ervilha, o Mendel tivesse escolhido pesquisar Kingel, né? Não teria dado certo, cara. Ele teria dado com os burros na água, a gente nunca saberia quem foi esse tal desse Mendel. Eu falei Ele ia isso, doidar. não é nada. Por quê? Porque ele acertou na escolha de linhagens puras, né? É isso aí. Agora, ô Mauro, eu tinha colocado isso aqui, esse resuminho aqui, porque, para mim, essa foi uma das questões do artigo que mais me chamaram a atenção. Para mim, quando eu ficava ouvindo as pessoas falando sobre as mutações aí nos químicos e tudo mais, eu não tinha ideia que toda essa diversidade e complexidade que você está citando era por causa da duplicação do genoma. E aí eu achava que assim, porque aí eu ficava ouvindo assim, não, isso é porque cruzou carpa com quíngio, e aí eu ficava pensando assim, não, então isso aconteceu há 1000 anos atrás. Isso aqui foi uma coisa que me chamou muita atenção no artigo, que teve lá uma duplicação há 530, 560 milhões de anos atrás, uma primeira, uma segunda, depois teve uma terceira, há 350 milhões de anos atrás, e depois veio uma quarta, há 8 a 14 milhões de anos atrás, e é daqui que vem o ancestral comum da carpa e do quíngio, já com a questão da poliploidia. Apesar disso aqui parecer assim, bom, mas o que você está vendo de interessante nisso aí? Para mim, esse entendimento para mim foi importante para eu poder entender que a questão não está num cruzamento de agora, da era recente e tudo mais. Está num histórico evolutivo do peixe. Isso, para mim, foi super interessante. E o mais relevante, Mário, é a última frase que está lá embaixo. Dá para voltar a tela aí, para você ver? Claro. Olha que interessante, a última frase que está lá. Primeiro estudo a mostrar a associação entre a evolução de subgenoma assimétrico. Ok? Nessa confusão toda, dessa construção de genoma, né, de origem parentais distintas, eles apresentam uma simetria, eles não atuam de forma equivalente. Por isso que a gente fica perdido, cara. Tem estudos recentes em química, baseado nesses dados aí, alguns pesquisadores começaram a fazer cruzamentos de algumas espécies de peixe com carpa, e tem um cruzamento desse, que é um peixe que lembra muito um barbo, né? Do grupo dos barbos, um cruzamento com carpa, só que é um peixe maior, e saem peixes semelhantes ao quíngio de hoje. Só lembrando... Forma essa situação. Você já deve ter visto isso, que eu já mandei artigo sobre isso para você. Não, e só lembrando que os barbos também são ciprinídeos, né? São ciprinídeos, exato. Imagina que isso daí pode ter acontecido assim. Chegou aquele momento de desova, estava aquela, entre aspas, suruba piscícola, né? Várias espécies desovando, e o esperma de uma fertilizou a espécie de outra. Então, tem cruzamentos feitos, são coisas dessa década agora, mostrando cruzamento de espécies, de gêneros distintos, gerando peixes muito semelhantes aos quíngios e com comportamento, na continuidade, comportando igualzinho quíngio. Então, o buraco é muito maior. E isso que esses autores estão apresentando é um aspecto daquela população que ele trabalhou com elas. Tem outras. Então, essas combinações é um negócio muito doido mesmo. E, muito provavelmente, para formar essa questão da tetraploidia, e que hoje já se sabe que tem hexa e octa, né? São combinações de aleatoriedade
muito doido, a gente não sabe nada, a verdade é essa, nós estamos engatinhando. Esse pessoal que está estudando esse conteúdo, pô, eles trabalham num outro patamar. Nós estamos aqui na genéticazinha mendeliana, tentando entender um pouquinho além da genética mendeliana, e olhe lá. Só que o que nós temos, né, por debaixo, né, como eu costumo brincar, não é um buraco, é uma cratera, pô. Toma cuidado para não cair nela, porque vai ser difícil sair. Fora tudo isso, tem os acidentes genéticos no percurso, né? Sim. Tem mais essa ainda para deixar ainda mais apimentado o negócio. Então, assim, eu acho que a gente tem na verdade, tem uma questão aqui, assim, que eu fico pensando, quando a gente trabalha, né, um pouco do meu trabalho aí com populações tradicionais e tal, a gente sempre tem esse choque entre o conhecimento tradicional e o conhecimento científico, assim, né, como é que organiza isso. E aí é uma pergunta mesmo, assim, bem... Pergunta mesmo, né, não estou questionando nada. Porque, assim, a gente tem hoje um processo me parece que é um processo recente, né, de estudo aprofundado aí sobre a genética dos quimbos e tal. Mas se a gente pensar na história do desenvolvimento, né, de algumas raças, enfim, ela me parece que vem muito mais de tentativa e erro, né, acerto, como é que chama? Tentativa e acerto e erro, né, e observação né, das pessoas, enfim, das famílias, né, como a gente vê em alguns casos no Japão, na China e tal, do que de ter isso que hoje a ciência está trazendo, né, e comunicando, enfim. E é uma pergunta, assim, né, qual é o papel, assim, o professor que tem isso mais aprofundado, dessa observação né, de tentativa e erro lá que as famílias fizeram ao longo de décadas, né, enfim, tal, para construir algumas linhagens, pegar, por exemplo, o ranchu japonês, né, tem lá naqueles vídeos do Lei. E o que tem o que tem e se tem ciência ali, né, e o que porque também, assim, a minha preocupação aí é a gente não cair nesse troço também, quanto lá do genoma, não sei o que e tal, e jogar fora o que é aquilo que o professor sempre fala, que é tempo, espaço, observação e tal. Então, qual é o papel né, desse conhecimento, da observação e tal, e qual é o papel da gente pegar todo esse material, esse conhecimento científico que está sendo, né, comunicado aí, enfim, nesse processo de seleção, assim. Estou tentando fazer aqui não, é uma pergunta mesmo, uma dúvida minha que eu tenho. Eu acho que eu já deixei uma imagem aqui que eu acho que eu consigo te responder de uma forma míope, tá, Ederson? Mas eu vou explicar por que míope. Porque está muito ligado à minha capacidade de entendimento. Com essa história das duplicações de genoma que aconteceram na vida evolutiva dos peixes, e isso está sendo descoberto graças a esses mapeamentos que essas tecnologias estão permitindo, é porque não é um conhecimento prático da seleção, da observação fenotípica, ou outro tipo de conhecimento, um conhecimento científico que te embaseia nisso ou naquilo. É justamente juntar o que tem de bom em um e o que tem de bom no outro. Porque uma das questões da observação, da seleção, que tem, obviamente, é a facilidade. Tendo o olho e ter treinado algumas vezes, por isso que poucas coisas substituem as pessoas em algumas tarefas. Mas, então, a hora que a gente começa a ter algumas comprovações que nos orientam em termos de por que isso é assim e por que não é assado, isso vai te ajudando na condução do dia a dia. Então, é importante ter toda a prática, toda a observação, é importantíssimo. Agora, se souber também um pouquinho de teoria para poder dar uma pitada de tempero nas decisões, ajuda um pouco a vida. Aí, a hora que a gente pega, por exemplo, nessa história aí da duplicação dos genomas, isso aí é que é o tal dos subgenomas que foram descobertos lá. Eles pegaram um pedacinho lá
que eles chamaram, acho que, de TE, que é um transportador de posição de genoma, e mapearam um bichinho lá. Então, aqui eles estão conseguindo mostrar algumas identificações de áreas do genoma que respondem por diferentes características. É isso aí, ó, é o LG ali, ó, de 1 até são 70 e poucos, 80 e poucos, alguma coisa assim. Então, com esse conhecimento, eles começam a disponibilizar algumas informações, e o que esse trabalho vai trazer para a gente são informações. Aí eles pegaram aquele mapeamento dos subgenomas e identificaram o grupinho que define os olhos, encontraram o grupinho que define a nadadeira caudal, se ela é longa, se ela é curta, se ela é bifurcada, encontrar o grupozinho dos olhos, dos DM15, dos Miracel. Então, eles pegaram as principais características que a gente, como selecionador, está buscando, cor, formato, essas características especiais de olhos e tudo mais, nadadeira, e estudaram esses pedaços, onde que identifica, e aproveitando a tecnologia, eles já começaram a colocar algumas questões, quando o Mauro está trazendo assim, isso é de origem poligênica. O que quer dizer que é origem poligênica? Não é um parzinho só aqui que define tem ou não tem. Tem influência desse outro de cima, do outro de lado, de um outro que está conversando com ele de longe, tem uns que pega e troca de lugar e tudo mais. Com esse nível de complexidade, você consegue... Então, quando ele fala assim da questão do ser poligênico, aqui agora eles já trazem alguns indicadores que nos ajudam, inclusive, a definir algumas decisões. Se você está querendo aumentar os olhos, olha ali, ó, você está querendo fazer isso aqui, a hora que a gente está falando de questões de cores, a gente está falando, em última instância, de seleção de cromatóforos. Então, para isso que a gente entende as partes. E o objetivo, e eu e o Mauro, eu estou fazendo esse comentário porque eu e o Mauro comentamos essa semana sobre o seguinte, ó, nós não temos nível para poder discutir um trabalho desse aqui em profundidade, não. Qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é só lançar uma luz sobre o que existe e cada um, dentro do seu desejo ou das suas demandas, ver o que é que encaixa. Não sei se eu delonguei muito, se eu consegui dar uma clareada. Eu acho que é isso mesmo, né? A gente não pode, por exemplo, adotar o conhecimento científico e esquecer o outro lado e vice-versa, né? A gente precisa levar, inclusive, o científico para o prático, né? Unir os dois de uma forma tal que os dois possam ser úteis. Então, eu, de posse com determinado conhecimento, eu vou saber como conduzir o meu cruzamento, conduzir a minha seleção, né? Essa parte seria uma ferramenta a mais para ter noção daquilo que a gente pretende fazer. Acho que o Mário assim, fez uma explicação legal. Mário, sem dúvida. Coloca aquela primeira figura de resumo lá desse trabalho aí. Então, sobre essa figura, né, lá onde estão os peixes, né, e os alelos, né, eu vejo aqui em cima, tem assim, subgenoma não dominante. Aí tem 2 pares aqui em vermelho. Subgenoma não dominante, né? Um dominante e outro não dominante, representado na cor azul. Né? Representado na cor azul. Então, eu vejo que a ausência de dorsal, né? A ausência de nadadeira dorsal está ligada a gene não dominante, do grupo, né? Do grupo não dominante, subgenoma não dominante. Aí eu vejo aqui da parte do OCA2 aqui, né, que deve ser a denominação que eles deram para o gene, né?
OCA2 aqui, OCA2, então são dois pares de genes, né? Dois pares de genes localizados em cromossomos diferentes, porém um atua em epistasia com o outro. E aí esse que atua em epistasia, ele está com a flechinha vermelha. Imagino eu, né? Imagino eu que seja isso, né? Ele que está representado pela flechinha vermelha, apontando lá para o olho do segundo peixe, ele vai determinar o albinismo, né? E age em epistasia no que está representado pela flechinha azul, né? Que aí, no caso, seria um não dominante, né? Um gene não dominante. E aí, já no caso do telescópio, né? Telescópio preto, né? Demiquim, Kurodemequim, né? Então, aí eu tenho dois pares de genes em cromossomos diferentes, atuando em cima do olho. Eu creio que um deve atuar sobre o formato do olho, e o outro sobre a protrusão do olho, né? E depois tem mais um agindo sobre a cauda, um azul aqui, do grupo não dominante, e mais um outro do verde aqui, com setinha azul também, determinando da cauda, né? Indo para a cauda. Então, o CHD é a cauda dupla, né? O CHD é a cauda dupla? Legal. Legal. Mais uma coisa que a gente já vai gravando. E aí tem o último grupamento aqui que esses pesquisadores descobriram, elucidaram, né? O RPZ, né? O RPZ, ele vai determinar o formato da cauda para, como é que fala? Para cometa, daqueles lá da Inglaterra, lá. Chubbuck, Bristol Chubbuck, Chubbuck e tal, né? Que vai determinar o formato da cauda, imagino eu, né? Imagino que seja isso. Só que aí a gente começa a olhar assim, esses japoneses aqui não estudaram muito sobre cor, não, né? Eles deixaram a cor para um segundo plano. Acho que um segundo estudo, acho que nós vamos ter que começar a cobrar eles aí. Não, está lá no final do trabalho, está lá no anexo, lá embaixo. Está em figura. Está lá, Pô, tá no, a gente é primário, gosta de figurinha. Então, eu imagino assim, o resumão desse trabalho, acho que seria mais ou menos isso aí. A gente saber que, para uma característica, né, a ausência de dorsal, atua um par de genes, né? Para albinismo, atuam dois pares de genes localizados em cromossomos diferentes. E aí, quem quer criar Kurodemequim, aí o trabalho é um pouquinho mais complicado, que são, não sei quantos pares de genes lá, deixa eu olhar a figura aqui de novo. Tá, 2, 3, 4. São 4 pares de genes e localizado tudo em cromossomos diferentes. Então, o cara que vai trabalhar com Demequim, ele é campeão. Ele tem que ter o saco maior do que saco de Papai Noel. Porque ele vai ter que ter muita paciência. Né? Para atender o que a população vai querer, vai ter que ter muita paciência. Imagino eu, assim. Juntando tudo isso, aí entra que tudo isso é poligênico. Atua sobre tudo isso aí a poligenia, né? Não é somente aquilo que está determinado ali. Né? Imagino eu dessa forma. Tem outros genes interferindo em epistasia ou outras formas de interferência gênica, né, que pode ocorrer. Né? É a minha forma de pensar e o que eu pude entender desse trabalho, né? Esse trabalho é muito complicado, né? Além de paciência, isso aí exige, sei lá, muito conhecimento daquilo que a gente não aprendeu na faculdade, né? Isso que é o que complica, né? Isso aí está no nível de pós-doc, no nível de pós-doutor. É um trabalho complicadíssimo. É o trabalho que PhDs, né, aqueles PhDs lê e ainda sente dificuldade. Né? PhDs, né? Desculpa o trocadilho.
Na realidade, a coisa é muito curiosa pelo seguinte: as descobertas de Mendel, né, são relativamente recentes em termos de temporalidade de humanidade. Ok? Nós estamos voltando aí um século atrás, né? Pouco mais, e que, inclusive, quando ele publicou, as pessoas, os científicos da época não se interessaram, só no início do século passado que isso começou a ser resgatado. E observa, a seleção de Químbio está há mais de 1000 anos atrás que começou, ou seja, quem fez seleção não sabia bulhufas de genética. E hoje, na atualidade, o que o pessoal está tentando saber é quais são os possíveis genes envolvidos. Então, a gente não tem conhecimento disso. Os primeiros trabalhos para entendimento da genética de Químbio é do finalzinho de 1890 e alguma coisa para início 1900 e alguma coisa, 1980 alguma coisa, para o início, né, do nosso século passado agora. Então, essa seleção toda foi feita sem se ter conhecimento de genética. Foi uma seleção estritamente baseado nas características que eram visíveis. Né? Então, hoje, por exemplo, depois do conhecimento, do resgate da genética de Mendel e de estudos que foram caminhando nessa direção, né, vieram novas áreas da genética, a genética quantitativa, que é poligênica, que é interessante em diversas aplicações, e hoje a genômica tentando entender, decifrar isso daí, porque a gente não sabe. É relativamente recente a descoberta, né, que o Químbio é tetraploide. Observem que a ausência do entendimento de genética não impediu da seleção ser feita. É isso que eu quero chamar a atenção. Então, eu preciso ser um expert em genética? Bom, se eu tiver um bom conhecimento de genética, vai me facilitar a vida para não cometer uma série de erros. Eu vou reduzir o número de erros. Ok? Agora, isso não impede de eu fazer a construção fazendo um direcionamento na seleção, que é o que foi feito. É isso que aconteceu. Então, apesar de não se ter o conhecimento, fundamentação genética, a seleção foi feita, as raças estão aí, com as inúmeras variedades, com inúmeras combinações. O que se está tentando fazer hoje é entender qual é o patrimônio genético, a combinação gênica que tem ali, nessas diferentes raças, porque a gente não sabe. E não é só ter um conjunto de determinados genes para caracterizar isso, aquilo outro. Tem o problema deles interagirem, de um influenciar o outro, que é outro aspecto. Então, quando os autores estão colocando alguns pontos ali, chamando atenção para alguns genes daqueles, é porque estão relacionados a uma determinada característica. Mas não significa que ele ali sozinho está fazendo isso tudo, não. Essa que é a questão. Tem outras participações aí, e possíveis interações entre outros. A outra coisa que eu achei interessante também foi que, a partir daqueles... Foi muito legal o Minoro ter chamado a gente para poder ir lá naquela figura inicial ali, porque ali estão justamente as 6 frações que eles identificaram como sendo ali características de dorsal, de cabeça, de comprimento de caudal, de... O que mais? Albinismo. De albinismo, de cauda dupla ou cauda simples. E, a partir da identificação dessas partículas, dessas partes do DNA, eles fizeram um mapa das famílias. Isso eu achei muito legal também, porque, obviamente, eu e o Mauro conversamos sobre isso aqui um dia,
e a gente conversou sobre o seguinte: é claro que tem um erro aqui nesse quadro, nessa proximidade parental que a gente está vendo, aqui, ó, esse gráfico que ele mostra o percentual de ancestralidade em comum para as diferentes linhas. Tem um erro embutido aqui, que qual é o erro? É que essas medições que foram feitas para esses grupos de indivíduos e que tem algum grau de mistura na história deles para trás. Então, isso não quer dizer que isso é uma regra por si só. Mas eu achei muito legal essa questão deles conseguirem agrupar por grupos em termos de similaridade na origem, porque isso aqui ajuda a gente, inclusive, a direcionar cruzamentos. Me lembro desses dias aí, do Mauro falando, Ryukin cruza com Demequim aqui, ó. Está no grupo vermelho, todos dois aqui, ó. Então, isso também eu achei interessante para a gente poder ter essa ideia de onde que estão as proximidades em termos de agrupamento genético. Tem um detalhe aí que eu acho que vai ser interessante chamar a atenção, isso que o Mário acabou de pontuar. Olhando aqui no grupo Uranchu, o primeiro que aparece aqui chama Osakaranchu, né? Que o pessoal aqui no Brasil chama de Osaka, né? Osakaranchu. Observe que o Osakaranchu ele apresenta um azulzinho e o restante verde. Esse azulzinho está relacionado aqui ao pompom. Percebe que o pompom tem um azulão aqui, maior do que no Osakaranchu? Uhum. Bom, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque o Osakaranchu tem um pouquinho de pompom. Ele não tem aquele pompom grande todo expressado, mas ele tem um pouquinho. Segundo alguns autores, tem autores que afirmam que o Tosaquim ele é um cruzamento, teve origem no cruzamento de Ryukin com Osakaranchu, porque o Osakaranchu tinha uma cauda aberta de 180. Então, quando você vai lá no Tosaquim, você observa que o Tosaquim tem uma beiradinha verde, que vem da onde? Do Osakaranchu, que vem a confirmar a possibilidade dessa teoria. Uhum. Perceberam? Ou seja, aquela partezinha da abertura da cauda. Isso eu vi aqui agora, me chamou a atenção. O Mário estava pontuando, eu olhei e falei, caracas, eu não tinha enxergado isso ainda. Então, cada vez que a gente vê o artigo, cada vez que a gente olha, procura ver mais detalhe, você vai descobrindo novas possibilidades. E, dentro desse contexto, quanto mais você puder voltar, olhar, analisar, reanalisar, olhar novamente, olhar outra vez, again, de nuevo, moichido para o japonês, né, para o Minoru, você vai descobrindo detalhes que você não consegue captar tudo de uma vez. É impossível. Esse trabalho traz tanta informação e é difícil da gente processar. Esse ponto aqui mas me chamou a atenção. Agora eu falei, caracas, eu não tinha me tocado nisso. E olha que eu já olhei, já li. A cada hora você descobre um detalhe novo. E é isso. Então, a partir do momento que a gente consegue começar a enxergar essas coisas, isso se torna um facilitador para a gente para aplicar aquilo que está sendo descoberto agora naquilo que já existe para a gente cometer menos erros. Porque a gente não tem domínio, a gente não sabe, a gente não tem mapeamento dos bichos. É essa a realidade. Ô, Mauro, uma coisa interessante aqui também nessa questão Aqui, valeu a sua pontuação aí que me despertou para outra, tá? Caraca, eu enxergado, pô. Que troço. É legal, mas é isso. Um bate-papo nos leva a descobrir coisas que a gente não tinha se tocado, né? São detalhes que chamam a atenção da gente. Vamos lá, Mário. Não, eu ia falar o seguinte, porque depois da gente já ter falado bastante sobre duplicação de genoma, do nível de complexidade que isso gera, do número de interações que viram o número de possibilidades é gigantesco e tudo mais. Então, essa questão que a gente está vendo aqui agora, do grau de parentesco
por que tem a ver cruzar esse aqui com esse aqui, mas não tem nada a ver cruzar com aquele ali? É porque quando a gente está num grau de proximidade, de ancestralidade em comum, igual aquela figura ali mostra para a gente, eu posso fazer esse cruzamento aqui, mesmo com indivíduos distantes, e a minha chance de sucesso em depois conseguir cruzar descendentes e chegar num objetivo é infinitamente maior do que cruzar bichos que não têm parentesco nenhum na ancestralidade, porque o produto disso aí, mas podem sair aí a pessoa que nunca botou a mão na massa, a pessoa pega e pensa assim, não, mas pode sair uma coisa sensacional, né? Pode, sim, só que você não consegue repetir. E vai sair um ET super interessante, mas assim, aí agora você pode cruzar ele com qualquer coisa que você tentar, que não vai sair outro daquele. Dificilmente você consegue que saia outro desse. Então, essa é que é um pouco da jogada, de como jogar com essas questões e como aproveitar informações que estão nesse trabalho aí para poder orientar esse tipo de visão, para a gente poder entender o que combina com o que. Praticamente é mais ou menos igual livro de receita de bolo, né? Mistura esse aqui com esse aqui na dose tal, não mistura com aquele ali não, que vai azedar. Do ponto de vista de entendimento genético, né, que está expresso nesse artigo e em vários outros que têm surgido aí, sobretudo, talvez aí nos últimos 20 anos, né, Mauro, que mais aprofundando gradativamente, né, o conhecimento genético. Quando se fala em genética, se fala em estatística, né, e com todos os seus métodos embutidos, né, um deles é exatamente esse aí, né, que é a análise de similaridade, né, que aí gera esses diagramas que na verdade, são uma mão na roda, né? Não só nessa área, obviamente, mas em todas as áreas do conhecimento, né? São aplicados e trazem uma contribuição muito grande, né? Sabendo usar, obviamente, né? Você tem que ter base sólida de dados, né? Porque senão a genética te leva, a estatística às vezes te leva para caminhos totalmente, em algumas situações, equivocados, se a sua base de dados não for adequada, né? Então, o desafio desses artigos, e eu acho que as coisas estão avançando muito bem, né, na direção do entendimento maior da genética, é para dar o passo seguinte, que é o passo tecnológico, né, que nós não estamos com esse objetivo aqui inicial nosso, né, digo, do grupo, né, mas eu acho que é exatamente para que a gente não precise levar milênios, né, para chegar a entender e conseguir fazer cruzamentos de melhor qualidade, né? Digo que não é nosso objetivo imediato, porque nós estamos, né, como o Mauro sempre diz, engatinhando, né? Mas eu acho que esses estudos, eles vão permitir que cada vez mais a gente, ao longo aí de décadas, talvez, né, se aproxime de exemplares aí, né, que sejam melhor conhecidos geneticamente, ou mais puros, entre aspas, né, por uma determinada característica que te possibilite gerar novas variedades ou mesmo fazer cruzamentos mais acertados para buscar o que cada um gostaria, né? Então, eu acho que o objetivo principal de todos esses trabalhos, primeiro, é explicar, de fato, a variabilidade, né, que existe aí dentro dos químbios, né? Então, esse é um ponto-chave. E com a visão de futuro, dar ferramentas para que possa a gente avançar numa velocidade muito maior, porque se a gente ficar na tentativa e erro, né, dependendo de conhecimentos de países asiáticos, né, conhecimentos milenares, na verdade, né, e eles têm algo que a gente não tem, né, que é volume, né? Então, se for concorrer com eles na base do volume, nós já perdemos, né? Então, quer dizer, do ponto de vista tecnológico, é o conhecimento científico, genético, que vai, e que eles também têm igual a gente, não é diferente isso são artigos internacionais, todos estão publicando mais ou menos, né? O nível de conhecimento ele sobe mais ou menos, gradativo, mais ou menos homogêneo nessa área, né? Com pequenas diferenças, né? Existem concorrências aí, né? Entre os grandes
os grandes produtores de artigo, vamos dizer assim, né? Hoje China, Europa, Estados Unidos, né, na verdade. Mas, assim, de uma certa forma, isso é divulgado, né? O conhecimento é divulgado. Então, eu acho que a única chance que a gente existe que existe para competir no futuro, né? Do ponto de vista de produção de peixes, de qualidade, etc., é o tecnológico, porque o outro nós já perdemos. É só isso, sim, só para meio que colaborar com as falas anteriores já. E a questão ainda tem um detalhe que é importante a gente ter em mente. O que a gente está tentando fazer é buscar aquilo que, dentro da ciência, uma vez que você tem um domínio de conteúdo, é a previsibilidade. Né? Você quer fazer um cruzamento e ter a possibilidade de encontrar aquele resultado. Né? Então, em alguns aspectos, a gente já conhece. Por exemplo, né? Se você cruza um ceibum com um peixe não ceibum, que é um par de genes recessivo para ceibum, primeira geração não vai ter ceibum. Na segunda geração, você tem 25% de ceibum. Isso já está claro. A mesma coisa ocorre para o olho, né, do demequim, um par de gene recessivo, ok. Mas, como existem a possibilidade de outras interferências, no caso do ceibum, se tem gene de despigmentação, ele vai despigmentar, vai ficar branco. E no caso do telescópio, a expressão do gene da protusão do olho não é 100%. Então, você pode cruzar 2 demequim e não dá 100% de peixes com olho demequim. Isso é previsibilidade. Né? Mas a chance é que ocorra uma maior quantidade daquela forma, que é o que a gente está buscando, mas, para isso, a gente tem que conhecer o que a gente tem em mãos. Qual é o patrimônio genético que a gente tem? Porque se a gente não tiver esse conhecimento, como o Mário falou, pode fazer um cruzamento e sai um bicho excepcional. Repete, faz de novo que eu quero ver. Faz acontecer aquilo outra vez. É aleatoriedade. Então, ou a gente trabalha para construir um certo grau de previsibilidade que a gente possa direcionar, ou não vai acontecer, vai ficar dando chutes para tudo quanto é lugar. Então, é isso, gente. É isso aí. Né? Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, trabalhar, mas de uma forma direcionada para construir um mínimo de previsibilidade, que é o que a gente quer, para a gente ter um resultado razoável, pelo menos, para frente. Senão, não vai dar em nada. A gente vai sair dando tiro para tudo quanto é lugar. A gente está num nível, cara, que a gente está dentro de um Fusca discutindo como pilota um Boeing. Entendeu? Assim, é um pouco essa a minha preocupação. Não é tu negar e tal. Acho que é super importante a gente entender esse negócio. Mas eu acho que a gente, o cuidado que nós aqui, porque depois esses vídeos vão ser publicados, enfim, qual é o intuito, né, da gente produzir esse material? É a gente trazer gente para o processo, né? E eu acho que o nível que um artigo desse, por exemplo, avança, ele se torna muito difícil para o público entender, enfim, e transformar isso numa questão prática lá do dia a dia de quem está produzindo química. Orienta para um processo que é mais... Porque, assim, por exemplo, previsibilidade genética. Tirando o Mauro, que é o nosso grande mestre aqui e tal, ninguém mais sabe um histórico, né, do que tem em casa. Quer dizer, olha, esse peixe aqui tem uma geração lá que há 10 anos atrás não perderam melanina, não sei o quê, não despigmentou e tal. A gente não sabe, né? A gente está fazendo... Eu e o Mário tentamos fazer estamos na tentativa aí, por exemplo, de fixar o bicho, os peixes que foram para o mar, que eu juro, ó, esses aqui vão dar certo. E aí a gente não sabe, provavelmente não vai dar certo, né? Ou vai dar certo, ou vai dar muito pouco certo, enfim. Qual é o nível de aprofundamento que se a gente não está avançando demais no aprofundamento para o público, que é o objetivo que a gente pretende alcançar? Eu não sei qual que é o grau de profundidade que a gente tem que levar, não, sabe? Mas a minha crença é que enquanto a gente tiver grau de curiosidade,
que a gente tem feito é contar um dos outros o que a gente está vendo assim, em termos de curiosidade. Porque eu vou relatar para vocês o que eu vejo nos criadores de GUP. A gente está chegando já num grau de leiguice que as coisas estão se perdendo de uma forma que isso é unânime. Com todas as pessoas que você conversa, as pessoas vão te falando assim: poxa, antigamente tinha esse tipo de linha, hoje em dia não tem isso mais. Ah, tinha aquele tipo de linha, não, isso aí não tem mais nada disso. O patrimônio genético ele vai se perdendo na ignorância. Então, eu acho que a gente precisa, em alguns momentos, ir em questões de forma mais rasa e para poder dar uma pincelada em outras, porque acho que é isso que a gente está tentando assim com esse trabalho aqui, é embasar assim, quem quiser aprofundar em algumas coisas, tem nível molecular aí disponível e está para todo lado já. Agora, tem umas coisinhas que é bom você saber. E, por exemplo, a hora que você fala assim, a gente não tem o histórico dos nossos peixes, mas só tem dois caminhos. Ou a gente começa esse histórico do ponto de onde estamos, ou então nós vamos ficar só na lamúria e no sofrimento, porque não tem o que fazer. Só que a gente tem que contar isso para as outras pessoas também. É importante você ficar de olho nisso, nisso e nisso. Anota aí o que aconteceu. Faz um vídeo aí, tira uma foto, porque você vai ver que você vai precisar disso depois. Porque não adianta a pessoa chegar com um peixe descolorido 2 anos depois e falar assim: nossa, lembra como que era esse peixe aqui? Pois é. E leva mais 10 anos para poder descobrir isso que o Mauro tem nos passados. Gente, eu andei procurando demais da conta. Está aqui, a gente conversou sobre isso, acho que na última reunião. Pega os livros que estão disponíveis aí sobre King e acha em qual livro que está escrito sobre despigmentação da melanina. Você não acha isso em livro nenhum. Então, assim, não adianta a gente querer ir da forma mais rasa possível e falar para quem não tem vontade de dar uma aprofundada maior, porque a gente vai morrer na praia do mesmo jeito. Então, assim, vamos encontrar meia dúzia de maluco igual a gente que está disposto a ficar escarafunchando o desconhecido e no meio do garimpo, de vez em quando, você encontra umas pérolas, porque, pelo menos, a gente acredita que assim as nossas chances aumentam. Porque se a gente deixar a coisa e só no conhecimento popular, no nível de entendimento do leigo, porque o leigo não precisa, quer dizer, e o leigo aí eu estou falando, nós aqui estamos incluídos no leigo, tá? Aqui não tem especialista, não. Mas é para a gente poder saber, a gente tem que saber um pouquinho que existe, pelo menos para a gente poder saber assim, aqui chega até onde deu para eu saber o que ia fazer, aqui agora deixa eu chutar um bocado e deixa eu experimentar. Está valendo também. Mas isso é importante a gente subir a régua, porque senão é uma lástima. Vamos lá, Rosana. Vai ser um desperdício de tempo, de espaço, de peixe, né, de investimento, de trabalho. É isso daí, concordo plenamente contigo, Mário. Concordo plenamente. Então, só para complementar, né, eu acho assim, tudo bem, a pessoa começou a criar King lá, tudo bem, existem diferentes níveis, né, de criadores, digamos assim, ou iniciante, aquele que já está um pouquinho mais avançado, e assim, espera-se que a pessoa, através da curiosidade, ela vá querendo saber mais, né, cada vez mais, mesmo porque ela quer aperfeiçoar naquilo que ela está fazendo. Então, assim, eu acho esse lance dos artigos importantes justamente para a pessoa que quer se aperfeiçoar, né? Não assim, eu não quero por enquanto, tudo bem, tem informação mais básica, tem informação prática, né, o conhecimento mais prático em si. À medida que ela vai querendo saber as coisas, de onde vem a característica, qual o gene, por que acontece isso, aquilo, então ela vai encontrar um material mais científico, mais aprofundado, para ela formando o seu rol de conhecimento, né? E assim ela, como o Mário já falou, né, a gente ganha tempo, porque você, sabendo desses conhecimentos, sabendo
peneirar, sabendo a fonte de determinadas características, as cores, o gene, se tem poligene, se é dominante, se é recessivo, você ganha muito tempo na programação dos seus cruzamentos. Então, ao invés de você dar uma volta enorme para conseguir aquilo que você quer, você pode cortar caminho. Né? Por mais que, tudo bem, existe herança poligênica, que é tudo maluco, que pode dar coisa completamente diferente, mas mesmo assim, você consegue fechar um pouquinho mais, né, o seu cerco, digamos assim. Então, o teu tempo, né, é muito mais valorizado, você ganha mais tempo para você conseguir chegar naquilo que você deseja. Vez ou outra a gente topa com alguém que fala o seguinte: eu não me preocupo com esse negócio de padrão racial, não. Esse negócio é uma encheção de linguiça, eu gosto do peixe que me agrada, eu gosto do animal que agrada os meus olhos e tudo mais. E aí a gente pensa assim, bom, cada um gosta dos olhos, outros gostam da remela e cada um faz o que está afim. Só que não é bem assim, porque a leiguice levada a cabo com a pessoa, muitas vezes multiplicando em volume peixes fora de padrão, isso ao longo dos anos, das décadas e dos séculos é o que leva à deterioração das raças e da gente perder o patrimônio genético. Então, assim, é importante a gente dar uma olhadinha em várias gavetas do conhecimento aí, umas são mais agradáveis para a gente, outras menos familiares e tal, mas a gente vai dando uma ampliada no olhar para poder diminuir a lambança, né? Não, gente, sim, eu acho que é importante esse processo. Tá? O meu questionamento é assim, o nível de a aplicabilidade do nível de aprofundamento deste artigo em específico. Para mim, ele tem uma coisa que, a partir do meu nível de entendimento, é super importante, que é essa questão digamos assim, desse agrupamento genético das raças, né? Eu acho que, bom, a pessoa está a fim de produzir um peixe lá que não tem no Brasil e tal. Cara, teu caminho é esse aqui, entendeu? Fora disso aqui, tu vai errar, né? Assim, tu vai para loteria e tal, mas só este grupo aqui de espécies é algo onde mais ou menos tu pode estar pensando trabalhar, né? O que... E assim, eu concordo com tudo que vocês falaram, a minha fala não é no sentido de me opor a isso, né? Mas assim, da gente pensar como é que a gente constrói e trabalha no sentido da aplicabilidade dessas questões, enfim, e trazendo isso para uma coisa mais do dia a dia da prática, assim, eu quero produzir isso aqui, então isso aqui, o meu caminho é por aqui, assim, né? Eu estou chegando à conclusão que você é ansioso. Hã? Estou chegando à conclusão que você é ansioso. Não, eu ansioso eu sou, né? Mas assim, eu acho que tem que o que me parece assim, né? E até dialogando um pouco a fala do Mauro, né? O que muito desse material, que é um material relativamente recente, né, tem feito é tu pegar aquilo que historicamente se fez e transformar isso e aplicar a ciência em cima desse conhecimento tradicional, né? Mas neste conhecimento tradicional tem uma coisa ali que os caras se eu cruzar, vamos pegar lá alguns materiais mais antigos que a gente viu, né? Questão de cores, por exemplo, né? Do metálico, cálico e MET ali. Bom, isso não precisa ser grande expert, digamos assim, está ao nível do entendimento mediano para raso, digamos assim, né? Claro que não. Claro que não. Você outro dia, 15 dias atrás, você estava falando que você estava em dúvida se o MET... Não, mas é que eu estou no conhecimento raso, Mário.
Não, mas é isso que Hoje eu me coloco no entendimento raso, entendeu? Não, mas é isso que eu estou falando, porque você está assim, pelo menos o que eu entendi, você comentando isso está num nível de conhecimento raso. Não, não está não. Tudo isso é nível de conhecimento profundo. A gente está acabando de falar que essa questão, por exemplo, de gene de despigmentação da melanina, isso não está em livro nenhum de King, cara. Olha que coisa mais incrível. Uma raça que despigmenta a melanina. Você não encontra nada sobre isso. Uma raça, não, uma espécie, né? Uma espécie que despigmenta a melanina. Você não encontra nada disso escrito em lugar nenhum. Não é estranho? Então, assim, os assuntos são todos eles meio complexos mesmo, mas eu fiquei brincando naquela hora se você não era meio ansioso, porque, assim, você acabou de descobrir aí, ó, olha, mas tem esse negócio aqui do grau de parentesco aqui das raças, esse negócio aqui me serve. A gente tem que dar oportunidade da bola rolar um pouco para poder saber, assim, depois pensar, isso aqui me serve, isso aqui para mim eu vou usar, isso aqui eu vou descartar, é assim mesmo, a gente não é a taxa de acerto 100%, né? Uma no prego, outra na ferradura, como diz aqui em Minas. Eu não estou me opondo, entendeu? Assim, eu só estou levantando aqui para nossa reflexão, enfim, né? Porque eu acho que tem uma questão que é central, assim, que é essa questão de tu ter o histórico do quem vai trabalhar, né? Querendo reproduzir, enfim, então, qual é o histórico desse peixe, o que tem na sua genealogia e tal. Eu agora, com essa função de ter trabalhado aí para viajado e tal, o pessoal que ficou aqui tocando, quando eu vi, misturar as caixas, eu já não sei mais que peixe é da onde e tal. Cara, esses não vai ficar nenhum, entendeu? Vou passar tudo, quem quiser, aquarista, lojista e tal. Eu não posso perder um ano, daqui a pouco, e dizer, vou reproduzir esse bicho. Não, mas esse aqui era filho daquele lá, eu achei que era filho daquele, ou não saber... Eu acho que essa questão do controle genealógico é uma questão central, assim, que a gente tem que... Talvez isso é uma das coisas mais importantes hoje para a nossa realidade aqui no Brasil, assim, eu acho. Pois é, você vai ver que vai ter um monte de gente que vai falar assim, isso é frescura. Mas enquanto você estava falando, eu lembrei de uma frase do Mauro outro dia, que não é do Mauro, né? Uma citação que o Mauro fez, que assim, a hora que você fala assim, mas qual o nível de profundidade que a gente vai aqui? E aí o Mauro, um dia desse, é aquela frase, né? O caminho se faz ao caminhar, né? O nível de profundidade que a gente vai aqui é o nível de profundidade que a gente discutiu. Então, vamos ter que deixar o negócio rolar e vai ter hora que a bola vai para fora, vai ter hora que vai ser gol. É assim mesmo. Na verdade, assim, fazendo uma análise do papo aí, eu compreendo perfeitamente a fala do Ederson e já pensei nisso também, inclusive na semana retrasada, na outra reunião, eu estava refletindo um pouco sobre essa situação, mas assim, a gente tem um câncer na sociedade hoje, de uma maneira geral, e não é só no Brasil, no mundo inteiro, que é uma espécie de uma excessiva simplificação de problemas que são complexos, por natureza. Então, quando você simplifica os problemas, você traz ele num nível que não há avanço nenhum, porque as pessoas acham que tudo é simples. Nesses grupos que a gente transita aí, vocês transitam em vários grupos, que às vezes alguns são os mesmos que eu estou ou não, de peixes aí, e de várias espécies às vezes também, você vê assim, é assustador, porque assim, 90% das pessoas acham que se você cruzar dois peixes da cor tal, né, com característica tal, vai sair tudo do jeito que ela está pensando, sabe? Então, assim, para esse tipo de situação, eu acho que, de fato, o grupo nosso, aqui, né, pelo menos os que estão presentes nessas reuniões aqui, né, a cada 15 dias, eu acho que a lógica lá do início é buscar um pouco algo diferente, né? Algo com mais alguma pitada, né, que possa despertar, pelo menos. Tudo bem, cada um vai seguir dentro das suas possibilidades de conhecimento, ou mesmo quem estiver assistindo, às vezes vai chegar nessa parte, vai saltar, vai lá para o outro vídeo lá da frente, que não vai falar nada de genética, vai ser só
alguma coisa ligada a um assunto que interessa para essa pessoa, mas eu acho que é meio que uma obrigação do grupo, né, nosso aqui, com o propósito original, que a gente conversou lá no início, apresentar que existe isso, né? E que isso faz a diferença no conhecimento. Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido, viu, Ederson? Assim, de que essas pessoas tenham a visão de que as coisas são muito mais complexas do que elas pensam, né? Porque às vezes o cara compra 2 peixes maravilhosos, e isso não é só em peixe, não. É uma lógica, né, equivocada, totalmente equivocada. Eu acho que isso é uma mistura de desconhecimento completo, e não é só da raça, não, mas desconhecimento do entendimento científico mínimo, né? Né? Conhecimento científico mínimo. Mas essas questões que você está trazendo são questões importantes. Eu não sei se isso deve ser cortado ou não, porque isso acontece. Talvez uma outra parte. Você está falando que isso acontece em cães, mas isso acontece com vaca, com cavalo, isso acontece em todas as espécies. Então, talvez seja a ansiedade, né? Talvez seja a ansiedade de querer fazer rápido, né? Inclusive pensando, talvez, em questões financeiras e outros retornos, né? Mas a realidade não é essa. As pessoas têm que entender que a realidade não é essa, né? Então, eu acho que quando a gente traz né, assim, um aprofundamento que ultrapassa pelo menos as minhas, eu acho que capacidade de entendimento de muitos aqui, né, entrando na genética pesada, vamos dizer assim, atual, é no sentido de abrir a perspectiva, abrir o olho dessa pessoa, que tem outras coisas, que aquilo que ele acha que é simples, não é simples. Aliás, nada é simples. Né? Tudo tem um grau de complexidade aí. E a gente está com uma tendência de simplificar tudo, de querer resolver tudo. Né? Então, eu acho que essas pessoas têm que entender, mesmo que ele vá por um caminho, né, de criar vira-lata, porque é isso. Né? Na hora que começa a misturar, vai criando um monte de peixe, né? Você vai retroceder, você vai evoluindo a raça, e não evoluindo, né? Você vai evoluindo, você vai trazendo ela para... Já nós estamos, no caso dos grupos lá, por exemplo, o Mário deu um exemplo ali agora há pouco, na hora que ele estava falando, eu falei, já nós vamos ter só o barrigudinho, porque vai perdendo tudo, né? Vai misturando, aí começa a ter uma proporção de peixe, porque você vai voltando a variedades mais antigas cada vez, né? Dependendo da mistura que você faz, você volta lá no original. Parece um lá, né? Então, assim, eu acho que isso é nesse sentido, de abrir a cabeça das pessoas. Agora, é lógico, né? Grande parte não vai ter condição, né? E me inclui isso, né? De acompanhar esse desenvolvimento científico, não é a minha área específica, não tem formação nessa área, mas é importante saber que existe e evitar erro crasso, né? Tentar evitar erro crasso, né? Nessa lógica que eu penso assim. Né? Agora, sua fala trouxe uma coisa muito importante, sabe, o Hermínio, que me fez lembrar, que é o seguinte, e aí tem uma questão de um limite que transita entre o desconhecimento e a ética, onde a gente vê pessoas que descartam os descartes e pessoas que vendem os descartes. Então, mas é por isso que é difícil definir se o limite está mais para o lado da ignorância, do desconhecimento ou da ética, porque, na grande maioria das vezes, como o nível de conhecimento é muito baixo, e a gente também, até para facilitar a vida e os relacionamentos, prefere sempre achar que está mais para o lado da ignorância, né? Mas o fato é que, se nós não tivermos essa subida na régua aí, e a gente está presenciando, por motivos diversos, deteriorações raciais e de características que são importantes, na maioria das vezes por desconhecimento, e a outra coisa que a sua fala me fez lembrar também, e essa é a nossa outra tentativa, é a gente conseguir levantar a bandeira que é importante, sim,
participar de campeonatos, porque quem nunca criou bichos assim acha que não, eu não sou competitivo, o meu interesse não é participar de campeonatos. Não, é porque os campeonatos eles são os balizadores para poder dar uma noção para o leigo do que é valorizado naquela espécie ou naquela raça. Porque senão a gente volta de novo para as trevas do eu crio o que agrada os meus olhos, não tem problema nenhum, mas você tinha que, a pessoa que pensa assim, pelo menos tinha que ficar com os peixes só dentro de casa, para poder não espalhar esse material genético não selecionado. E isso aí vai. E a gente acha assim, porque muitas vezes, quem ainda não pensou isso num aspecto populacional, num aspecto como sociedade, na maioria das vezes você vê as pessoas pensando assim: ah, não, mas esse é o problema lá do fulano, que ele que está tocando de qualquer jeito. Não, o problema é nosso, porque ele afeta o futuro da espécie que você cria também. E isso vai culminar lá na frente com uma baixada na régua que pode comprometer, levando até a perda de patrimônio genético, justamente por causa dessas questões todas que a gente está conversando. Então, assim, o nível de complexidade dessas questões, as coisas são um pouco mais amplas, né? É o seguinte, Mário, falta essa última prancha que apresentou ali, Isso. Então, sobre essas linhagens parentais aqui, azul, verde-limão, vermelho, né? Tá? Me questionaram no particular, né? Me questionaram no particular, assim, por que você está com interesse naquele tamaçaba do Ederson? Né? O tamaçaba, ele é um rio-quim de cauda simples, né? Então eu achei o corpo bonito, o corpo, a cabeça, tá bonito, tal. E eu pensei o seguinte: eu pego esse tamaçaba aqui, eu vou cruzar com o rio-quim, né? E eu vou tirar a rio-quim, correto? Vou explorar as qualidades que esse tamaçaba tem, né? E descarto aquilo que ele não tem, que é a cauda dupla, né? Tá? E aí ele passa a ser rio-quim. E eu também gosto da maçaba, e os que eu achar mais bonito vai para o tanque ali, na tanque, vou criar ele na água verde ali, vai crescer até virar o Godzilla lá, né, lá dentro. Então eu estava olhando aqui, o último item lá, né, o último item dessa raiz aqui, você tem rio-quim 1, rio-quim 2 e tem tamaçaba. Inclusive aqui tem um acasalamento ali, né? Então eu fiquei imaginando a gente pegar essas árvores aqui, né, e utilizando para orientações dos nossos cruzamentos, por exemplo. Né? Eu penso assim, se eu quero manter uma linhagem tal, né, eu não vou perder material genético cruzando com aquele que originou aquele que está na raiz da origem, né, dessa raça, dessa variedade. Não, variedade não, raça mesmo, né? Dessa raça. Tá? Então, eu penso dessa forma. Aí, como eu gosto, assim, eu gosto de corpo, cor, né? Então, de corpo eu gosto rio-quim, né? Aí tem um outro que eu gosto também, são os orandas, né? Eu gosto muito de oranda. E voltando à cor, eu gosto de chocolate, né? Aí eu estava olhando aqui na raiz, aqui tem chocolate aqui, chocolate 1, 2, 2, 1, né? E butterfly 2, 1. Eu estou olhando ali que tem uma seta, não, tem uma chave ali, né? Unindo os dois. Então, quer dizer, se eu tiver butterfly juntamente com oranda chocolate, eu não vou estar perdendo, não estarei perdendo material genético chocolate, né? Ou material genético butterfly. Né? Fiquei imaginando dessa forma, né? Creio assim, talvez no F1 não saia, né? Mas no F2 já começa a sair, né? Que é aquelas questões de porcentagens lá. Então eu fiquei imaginando essa prancha aqui, ela ajuda assim um pouco a nós que somos bem leigos na coisa, né?
a nos orientar um pouco nessa questão cruzamento, né? Essa é uma primeira pontuação que eu queria falar. A segunda questão é uma que eu coloquei lá no grupo, né? Sobre os quíndios de cauda simples. Os quíndios de cauda simples, eles são comumente chamados de cometa, né? O cometa que sai cálico, ele é denominado Chubut, né? Aí lá na Inglaterra, lá no Reino Unido, nós temos London Chubut e Bristol Chubut, né? Tudo bem, é Chubut. Aí depois nós temos um outro cauda simples, que é o que a gente acabou de falar aqui, o parente lá do Rio Quim, Tamaçaba. Então eu perguntei o seguinte, corpo alongado, né? Corpo alongado é cometa. Corpo alongado cálico é Chubut. Corpo curto é Tamaçaba. E corpo curto cálico é cálico. Aí eu pergunto se existe mais outras denominações para outros tipos, ou se tem outros tipos de quíngos de cauda simples, né? Há outros quíngos de cauda simples aqui no Brasil, ou seja, a nível mundial também, que tem alguma outra denominação? Quem já viu aqueles telescópios lá, como é que chama? Exatamente. Tem um telescópio lá, Yanagi Demekin. Yanagi. 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 Isso. E tem o comum, né? Aquele quíndio comum que tem o corpo alongado, que também é cauda simples, que seria o mais parecido com o ancestral do quíndio. Só que aí ele é caudinha mais curta, né? Caudinha mais curta. Cauda mais curta, sim. Exato. Aquele lá é o selvagem, né? Que fala, né? Se vier na corchá, é o selvagem, né? Então, eu não sei, eu não vejo aquele quíndio, pelo menos atualmente, por aí, entendeu? Deve ser mais difícil de ser encontrado. Pelo menos aqui na minha região eu não consigo achar. Eu não sei se você viu o último material que eu postei de uma figura de país aí de habla espanhola. Foi um conjunto de slides que ele vem fazendo a descrição do histórico dos quíndios, que foi feito para a Universidade del Quindio, né? Como ele apresenta lá. Bom, então vamos começar pelo Tamaçaba. Primeiro, o Tamaçaba não é meramente um uriuquim de cauda simples. A origem dele é outra. Se você olhar lá naquele material, vem toda a descrição de qual cruzamento que foi feito, parará, parará. O que vem acontecendo é que as pessoas fazem uma analogia àquelas imagens que estão definidas lá anteriormente como padrão, e quando encontra um peixe que apresenta características semelhantes àquela, encaixa aquele peixe naquilo ali. Não obrigatoriamente é. Então, o fato de um uriuquim nascer de cauda simples, ele não é um Tamaçaba. Porque a origem da linhagem do Tamaçaba é outra, não é a do uriuquim, não é exatamente a mesma. E isso, aquele autor coloca isso de uma forma muito clara. Quando eu mandei aquele material, eu inclusive falei, olha, deem uma olhada, tal, porque tem algumas coisas que estão sendo faladas que não batem, tal. É isso daí. Então, por exemplo, o Mário citou, que você perguntou, a questão de um ranchu de cauda simples. Bom, a cauda simples, cauda dupla, nós já explicamos que é herança poligênica. Então, de peixes de cauda dupla pode nascer peixes de cauda simples, dependendo do pool gênico que está naquela linhagem, sim, mas é um peixe fora de padrão. Essa é a questão. Ele não preenche os requisitos para aquela raça, especificamente. Então, não dá para fazer essa analogia assim, direta. Vou dar um exemplo do meu grau de desconhecimento e que eu tive uma aula do FUD, né?
Quando eu falava a respeito de quindio vermelho e branco, eu dizia que era o quê? Um corraco. Aí ele virou para mim e falou assim, onde é que você viu essa terminologia? Aí eu falei para ele, não, eu vejo isso, estou fazendo uma associação, porque em carpa é assim. Ele falou, em carpa mas em quindio não. Em quindio não se fala isso, é saraçá. Então, a gente tende a associar coisas, né, que não são exatamente aquilo que a gente está imaginando. Eu coloquei essas duas situações para dar o exemplo que eu já fiz esse tipo de coisa no meu grau de desconhecimento, né? Então, é preciso a gente conhecer um pouquinho, para trás mente, como diria o Dorico Paraguaçu, né? Para a gente poder entender a realidade dessas raças e as denominações que tem. Senão a gente começa a misturar gato com lebre, né? Leva gato por lebre. Você, como diz, cortou a cabeça e o rabo, o bicho fica parecido, né? Só o corpo, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, é importante a gente buscar essas informações, porque, inclusive, por exemplo, um tamaçabá, ele tem uma resistência a um ambiente adverso que o uriuquim não tem. Ele aguenta uma temperatura muito mais baixa, mais acentuada do que o uriuquim, porque o patrimônio genético dele é muito mais próximo do peixe selvagem, ok? Então, nesse sentido, é bom, e aí eu vou cutucar agora o Ederson com a vara curta, né? É importante, Ederson, a gente ir aprofundando, né, esse conhecimento, porque senão a gente vai ficar fazendo essas correlações, como eu já fiz, inclusive. Agradeço ao Food pela correção, porque eu estava falando errado, né? E estava falando besteira, né? Não é desse jeito. Como a gente não tem literatura com facilidade para a gente fica limitado, cara. Essa semana que passou, eu tive a felicidade de, por acaso, né? Eu estava na internet procurando uma coisa ou outra e apareceu lá um livro que é um clássico de criação de King. É um baita de um livro antigo e custa caro pacas. É um livro, se você for comprar o original, é de 400 a 500 pau. Ok? E o que apareceu para mim tinha um livro desse no sebo, bem conservado, eu comprei por 30 e poucos reais, mais 20 e poucos de frete. O que me interessa é o conhecimento. Se o livro está meio manchado, meio assim, não me interessa. Já chegou, está lá em Belo Horizonte, no apartamento da minha filha. Não é que o endereço eu mando para Belo Horizonte, que é mais simples do que chegar aqui. Então, assim, foi aquele assim, acaso. Dei sorte, achei, comprei, né? E vou poder desfrutar das informações que tem no livro. Então, é importante a gente estar buscando informações, e principalmente hoje, né, com as possibilidades de ter acesso às traduções. Eu gostei muito, Minoro, das traduções que você apresentou, que aqui falou, pô, como é que o Minoro faz esse treco? Né? E eu fui conversar com a minha filha, porque eu não sou dessa área. Aí minha filha virou, ela é da área de computação, não, pai, tem isso, isso, isso. Assim, para ela, era a coisa mais banal. Para mim, é um mistério, cara. Então, cada um na sua área tem um grau de informação, um grau de conhecimento, que quando a gente mescla, a gente troca informações, um ajuda o outro. Vocês ficam, às vezes, me colocando num patamar que eu não estou. E eu falo isso, gente, para com isso. Eu conheço algumas coisinhas, porque eu já tenho um tempo mais de quilometragem rodada e que eu já busquei. Mas eu não sou isso que vocês ficam... Para ver como a gente está mal, né? Não, vocês ficam... Ah lá, sacanagem. Tá vendo? Vocês ficam colocando palavras na minha boca. Até o olhinho azul. Você está de sacanagem, Mário. Muito bem. 1-0 para você hoje, tá? Eu vou dar o troco, hein? Então, na realidade, o que nós precisamos é procurar entender, procurar estudar, aprimorar, e cada um que descobre alguma coisa que acha interessante, né, que possa trazer para o grupo, né, todo mundo está aprendendo. Eu aprendi uma série de coisas com vocês, com o Food, com a Roberta. Não pensem em vocês que não. Aprendi sim, tinha várias coisas que eu não sabia, né? Nunca tinha ouvido falar. Então, é esse o caminho. À medida que nós vamos dando informações
né, para o grupo, trazendo, e isso é que vai nos alavancando a todos. A figurinha carinhosa ali do mestre dos mestres ali, é porque a sua, além da didática, Mauro, a sua experiência e a sua seu altruísmo mesmo em relação ao conhecimento são destaque. Isso é inegável. Isso é inegável. A grande maioria das pessoas... O que você está fazendo aqui domingo, uma hora dessa aqui? Primeiro porque você gosta da gente, mas eu acho que você gosta muito de King também. Então, com certeza e com cerveja. Bota isso. Então é isso aí. Isso é importantíssimo, além de ser motivacional para a gente, em termos de conseguir traçar os objetivos. E com qualidade, né? Porque disso aí tudo dá tristeza a hora que a gente vê o rumo que várias espécies animais e várias raças têm tomado. As coisas vão se deteriorando de uma forma, e algumas de forma irreversível. E principalmente as espécies que não têm um interesse econômico direto, que é o caso de algumas espécies de peixes ornamentais, principalmente, porque, assim, o frango, para o boi, para ficar tranquilo que a seleção está comendo solta e olhando para quantos reais que volta para cada R$ 1 investido em melhoria genética, em estruturação e tudo mais, as contas estão todas prontas. A hora que a gente chega em espécies igual é o king, por exemplo, deixar as coisas serem tocadas só na leiguice é acabar com a atividade, né? Você me chamou a atenção para um detalhe, cara. Eu tive um período buscando a literatura a respeito vou colocar assim entre aspas, das artêmias de água doce, né? Os anostraca de água doce, que a maioria são de água doce, é o grupo as branconetas, da artêmia, né? Artêmia de água salgada e tal. O que o pessoal fez na Tailândia, uma pesquisadora lá de uma universidade, o investimento que foi feito e que hoje eles produzem lá esses anostraca de água doce para piscicultura ornamental e também de corte, é uma outra realidade. Ou seja, nós estamos atrasados nesses investimentos. Olha os nossos peixes ornamentais que foram lá para fora, que foram selecionados, com criação de diversas variedades, e que hoje nós temos que comprar. E eles já não têm muito interesse em comprar mais os nossos selvagens, por quê? Porque eles já têm todo o patrimônio genético lá fora. E nós ainda estamos tentando, às vezes, criar e reproduzir algum desses peixes. Eu vi isso, algumas discussões desses grupos nessa semana. É isso. Olha o nosso nível de atraso. Eu acho que é importante a gente cada vez mais fortalecer essa coisa das exposições, justamente para não perder, e eu acho que nessa próxima aí a gente vai ter que se esforçar aí todo mundo e tal, para a gente ter uma boa demonstração ali, assim, do que a gente tem de melhor hoje no Brasil, né? Ou pelo menos daquilo que a gente consegue mostrar, enfim, para poder fazer, enfim, demonstrar isso, né? O que é a importância desse processo de seleção, o que são as raças, enfim. E eu até queria propor aí, eu acho que na próxima reunião talvez a gente voltar um pouco naquela questão lá dos julgamentos, né? Que na última a gente fez uma adaptação lá, que depois, né, até a própria reflexão do professor Mauro foi importante, assim, a gente vinha até aqui por um lado, depois no dia lá foi pelo outro. Mas eu acho que é importante fazer isso e a gente tentar provocar o pessoal também de outras regiões para ver se vão, né? Assim, vão e levam peixes. Eu acho que é importante. E a gente conseguir ter bons exemplares, assim, né, em exposição. Eu acho que isso é fundamental. Mas isso é um processo, sabe, Ederson? Porque, assim, primeiro que não adianta a gente falar assim, vamos nos esforçar e vamos trazer as pessoas e tal. O que a gente consegue é o seguinte, a gente consegue trazer a nós próprios. A gente consegue... Eu só consigo agir sobre o Mário, né? Então, eu acredito só
na, na mudança pelo exemplo. O que a gente estiver demonstrando que a gente está fazendo, e à medida que a coisa estiver se estruturando cada vez mais, isso é que vai provocar esse movimento. Senão não adianta não adianta a gente também chamar as pessoas, fazer uma campanha de marketing, fazer uma campanha de impulsionamento pela internet e tudo mais, e a gente também não está preparado para isso. Isso leva um tempo. Boa semana para todo mundo. Aí, tudo de bom, gente. Boa semana. Abraço. Boa semana. Grande abraço. Valeu, tchau. Valeu, tchau, E tchau. tchau, tchau. Boa semana. Tchau, gente. Boa semana.